joguei a responsa pros caras, velho. Eu acabei de chegar. Essa responsa tem que ser sua, que tá aí dentro de campo. Vocês não eram do bichão ano passado? Ficou muito claro que ele optou pelo time que era o 11 ideal do ano passado, que ganhou tudo. Ah, Vitor, mas o Felipe Luiz insistia no Bruno Henrique ou no Plata? Insistia porque o Pedro estava machucado. Porque, assim, o 11 ideal do Flamengo, quando o Pedro estava disponível, era exatamente o 11 ideal que entrou em campo hoje. Carrascal, em algum momento, trocava de posição ali com o Plata e tal, mas na cabeça do Felipe Luiz, o time era esse e ele optou. Ele até falou que a escolha dele foi a seguinte: eu escolhi a equipe que tinha jogado mais vezes juntos. Porra, cara, deixar mais claro do que eu cheguei e não quis botar minha digital nesse jogo de hoje. Ele, mais claro do que isso é impossível. Leonardo Jardim optou por escolher os jogadores e a equipe que mais vezes tinha jogado junto nesse grupo do Flamengo. E a equipe que mais vezes tinha jogado junto até então, com todos disponíveis, era Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Jorginho Pulgar, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. E Arrascaeta, né, óbvio. Desse time aí, as mudanças que a gente teve na final da Libertadores, por exemplo, a gente considerar o time ideal do Flamengo ano passado, porra, é o time da final da Libertadores. E desse time que entrou em campo hoje, só não estava na final da Libertadores o Léo Ortiz, machucado, e entrou o Danilo. Então, porra, óbvio que o Leonardo Jardim não ia chegar fazendo essa mudança aí. Por mais louco que ele seja, que eu acho que ele não é. E lá na frente, o Bruno Henrique estava jogando porque não tinha o Pedro machucado e o Plata estava suspenso. Então, assim, esse é o time considerado ideal, o 11 ideal, o 11 perfeito do mundo perfeito do Flamengo de 2025, que foi vencedor, é esse time que entrou em campo hoje. Então, Leonardo Jardim deixou muito claro, escolhi a equipe que mais vezes jogou junto para entrar em campo. O que ele quis dizer com isso? Meu amigo, no jogo de hoje, eu joguei a responsa pros caras, velho. Eu acabei de chegar. Essa responsa tem que ser sua, que tá aí dentro de campo. Vocês não eram do bichão ano passado? Ao ter essa escolha, tipo assim, porra, vocês não eram os 11 do ano passado que ganharam tudo, que eram foda pra caralho? Então tá aí, entra em campo, resolve. E quando a gente vê um time entrar em campo e a única coisa que funciona é a mudança que ele, Leonardo Jardim propôs pro jogo, que foi anular o Fluminense, isso funcionou, isso foi ideia dele. Agora, a parte ofensiva, que depende mais dos jogadores, não funcionou. E aí, é o que eu disse, ele começa a ganhar argumentos. Ele coloca o futebol e o jogo, o dia a dia, para escancarar que certos jogadores precisam melhorar ou irem para o banco. Ficou muito claro que ele optou pelo time que era o 11 ideal do ano passado, que ganhou tudo. Ah, Vitor, mas o Felipe Luiz insistia no Bruno Henrique ou no Plata? Insistia porque o Pedro estava machucado. Porque, assim, o 11 ideal do Flamengo, quando o Pedro estava disponível, era exatamente o 11 ideal que entrou em campo hoje. Carrascal, em algum momento, trocava de posição ali com o Plata e tal, mas
Na cabeça do Felipe Luiz, o time era esse e ele optou. Ele até falou que a escolha dele foi a seguinte: eu escolhi a equipe que tinha jogado mais vezes juntos. Porra, cara, deixar mais claro do que eu cheguei e não quis botar minha digital nesse jogo de hoje. Ele, mais claro do que isso é impossível. Leonardo Jardim optou por escolher os jogadores e a equipe que mais vezes tinha jogado junto nesse grupo do Flamengo. E a equipe que mais vezes tinha jogado junto até então, com todos disponíveis, era Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, Jorginho Pulgar, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. E Arrascaeta, né, óbvio. Desse time aí, as mudanças que a gente teve na final da Libertadores, por exemplo, a gente considerar o time ideal do Flamengo ano passado, porra, é o time da final da Libertadores. E desse time que entrou em campo hoje, só não estava na final da Libertadores o Léo Ortiz, machucado, e entrou o Danilo. Então, porra, óbvio que o Leonardo Jardim não ia chegar fazendo essa mudança aí. Por mais louco que ele seja, que eu acho que ele não é. E lá na frente, o Bruno Henrique estava jogando porque não tinha o Pedro machucado e o Plata estava suspenso. Então, assim, esse é o time considerado ideal, o 11 ideal, o 11 perfeito do mundo perfeito do Flamengo de 2025, que foi vencedor, é esse time que entrou em campo hoje. Então, Leonardo Jardim deixou muito claro, escolhi a equipe que mais vezes jogou junto para entrar em campo. O que ele quis dizer com isso? Meu amigo, no jogo de hoje, eu joguei a responsa pros caras, velho. Eu acabei de chegar. Essa responsa tem que ser sua, que tá aí dentro de campo. Vocês não eram do bichão ano passado?